As ondas batiam com violência na costa gelada da praia de Kaikoura, na Nova Zelândia, revelando aos poucos a silhueta de uma atrocidade inesperada. Sob a névoa espessa da manhã, uma montanha de carne escura com 16 metros de comprimento e 40 toneladas jazia encalhada. Um monumento animal, agora sem vida. Sim, era uma carcaça, mas não era uma carcaça comum. O que atraiu os biólogos e ecologistas não foi o tamanho colossal da criatura, mas o estado grotesco em que ela foi devolvida pelo mar. A pele ao redor da sua imensa cabeça, que por si só já é uma armadura natural, projetada para suportar a pressão esmagadora do fundo do oceano, estava muito afetada, cortada e golpeada. Haviam dezenas, talvez centenas de cicatrizes na carne escura. Pior do que isso, rasgões longos, irregulares e profundos desciam pelo rosto como se o animal tivesse sido torturado pelo corte metódico de uma serra elétrica. Ao examinar o mar, não haviam rastros de tubarões nem de orcas, e nada que indicasse que predadores conhecidos da superfície poderiam ter atacado a carcaça do gigante. O assassino que desfigurou esse gigante era um fantasma invisível, uma entidade letal que habita um mundo onde a luz do sol jamais ousa tocar. E o mais importante, ele era tão grande quanto sua vítima. O Leviatã absoluto e incontestável dos oceanos foi atacado sem piedade em seu próprio domínio, e as águas turvas e congelantes estavam protegendo, debaixo de toneladas de pressão, o verdadeiro culpado. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai ter a certeza de que o oceano continua sendo um mistério para nós humanos. Afinal, mesmo depois das grandes navegações, nós continuamos nos surpreendendo com os seres que nele habitam. Neste vídeo, nós vamos descer às profundezas mais obscuras do planeta para investigar a cena de um crime que parecia impossível. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. As águas frias da Nova Zelândia revelaram um crime subaquático extremamente misterioso. Qual criatura foi capaz de batalhar contra um gigante como uma baleia? Para entender exatamente o que aconteceu, primeiro precisamos compreender a grandeza dessa vítima e descobrir que ela também possui pontos fracos. Este não era um animal indefeso. O que apodrecia na praia de Kaikoura era uma cachalote. Nós estamos falando de um predador supremo, da chamada Zona da Meia-Noite, um local do oceano de 1.000 a 4.000 metros de profundidade. Ou seja, um mamífero titânico que mergulha a milhares de metros, invadindo um ecossistema forjado no inferno. Lá embaixo, a pressão é tão absurdamente violenta que esmagaria o casco de um submarino nuclear de combate como se fosse uma lata de refrigerante vazia. E, no entanto, o cachalote reina absoluto nesse vazio gelado e sufocante. Sua cabeça gigantesca, que compõe 1/3 de todo o seu corpo, abriga o órgão do espermacete, uma máquina de guerra acústica inigualável na natureza. Ele é, para todos os efeitos, o mestre supremo do abismo. E não é só isso. Esse animal possui nada mais, nada menos que 18 metros, e um macho adulto pode chegar a 45 toneladas. Derrubar esse monstro aquático é quase impossível. Então, como o mestre do abismo acaba com o rosto transformado em carne moída? A primeira teoria dos investigadores na praia foi a mais óbvia, um ataque de orcas. As chamadas baleias assassinas são os lobos do mar, famosas por caçar outras baleias em bandos coordenados e brutais. Mas a anatomia do ataque não batia. Quando uma orca ataca, ela deixa o que os cientistas chamam de rastelo. São marcas retas, paralelas e limpas, feitas pelos dentes em formato de cone que deslizam pela pele da presa. As feridas neste cachalote eram caóticas. Eram feridas circulares fundas e arranhões que cortavam a anatomia do animal de forma orgânica, quase como se tivessem abraçado o gigante em um abraço da morte. A segunda suspeita caiu sobre a humanidade. Hélices de navios cargueiros causam acidentes terríveis com animais marinhos todos os anos. Mas, novamente, a física contava uma história diferente.
O padrão de corte de uma hélice de metal é repetitivo, reto e mecânico. O que rasgou a pele dura e espessa daquele cachalote tinha vida, tinha fúria. Talvez o temido tubarão branco? Não haviam pedaços arrancados como os brancos costumam fazer para se alimentar. O maior caçador dos 7 mares foi inocentado. Então restava apenas uma única e rara opção. Um animal que competia em tamanho e em domínio. Se você está chocado com a ideia de que existe algo escondido na escuridão, capaz de enfrentar um monstro de 40 toneladas frente a frente, já deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal, porque a verdade que os oceanógrafos descobriram é 1000 vezes mais aterrorizante do que qualquer ficção. A revelação do agressor nos obriga a abandonar a segurança da superfície e descer ao breu absoluto. O único ser vivo com um poder de fogo e brutalidade suficientes para travar uma guerra corpo a corpo nas trincheiras oceânicas contra um cachalote é um pesadelo invertebrado, a lula gigante, e sua prima ainda mais massiva e letal, a lula colossal. Por séculos, elas foram consideradas mitos, lendas de marinheiros aterrorizados sobre o Kraken. Pinturas antigas retratavam um monstro marinho com base em relatos de marinheiros, e anos depois, o que parecia apenas história de pescador se converteu em realidade quando os primeiros exemplares começaram a ser registrados em fotos ou quando eles acabavam encalhados nas praias ao redor do mundo. Estamos falando de um animal extremamente raro, porém real. A lula colossal é o único invertebrado no planeta projetado evolutivamente para um choque de titãs no abismo. Ela pode atingir o tamanho de um ônibus escolar e possui olhos do tamanho de bolas de basquete, desenvolvidos para captar a mais ínfima faísca de bioluminescência no escuro absoluto. Mas a verdadeira engenharia do terror está nos tentáculos. Nós fomos ensinados a imaginar lulas como criaturas de pele lisa e ventosas macias de sucção. Isso é uma mentira que a natureza contou para a superfície. Nos abraços de uma lula colossal, cada ventosa é uma arma de tortura. Os anéis dessas ventosas são revestidos com queratina endurecida, o mesmo material das nossas unhas e dos chifres de um rinoceronte, mas moldados em dezenas de dentes serrilhados, afiados como navalhas. E se isso não fosse o bastante para garantir um banho de sangue, a lula colossal esconde um trunfo diabólico nas pontas dos seus 2 braços de caça maiores, chamados de clavas. Ela não possui ventosas, ela possui ganchos biológicos giratórios, garras de osso e cartilagem que podem girar 360 graus, projetadas para cravar na carne do inimigo e nunca mais soltar. Chicotes forrados de lâminas, esperando na escuridão. Agora, vamos imaginar a cena do crime no momento em que ela aconteceu. Estamos a mais de 2.000 metros de profundidade. A temperatura está extremamente baixa, muito baixa. E a escuridão é tão absoluta que ter os olhos abertos ou fechados não faz a menor diferença. A pressão é insuportável para nós, mas perfeita para os animais que vivem aqui. O cachalote desce silenciosamente, ele está caçando. Para enxergar no escuro, ele usa sua arma secreta, a ecolocalização. O Leviatã contrai seus músculos nasais e dispara cliques sonoros através do órgão do espermacete, amplificando o som para uma potência devastadora. Esses estalos estão entre os sons mais altos produzidos no reino animal. Mais de 230 decibéis. É um som tão violentamente alto que, se fosse disparado ao lado de um ser humano na água, a pressão acústica faria nossos pulmões e coração colapsarem. O cachalote usa essa metralhadora sonora para varrer o abismo, procurando seu alvo, e quando o encontra, usa explosões focadas de som para atordoar e paralisar fisicamente a sua presa. Ele detecta a lula colossal. O radar acústico ricocheteia no corpo gelatinoso e massivo do monstro de tentáculos. O cachalote avança como um
torpedo de carne e osso, com a mandíbula inferior repleta de dentes de 25 centímetros escancarada. Ele espera uma refeição paralisada pelo choque sônico. Ele espera engolir a lula inteira. Mas a lula colossal não obedece à regra de presa e predador. A lula contra-ataca. O impacto é uma explosão de violência silenciosa no vazio abissal. Quando o mamífero colossal abocanha o manto da lula, o invertebrado entra em frenesi de sobrevivência. Em 1 milissegundo, a lula envolve a enorme cabeça em formato de bloco do cachalote com todos os seus braços. É o desespero puro moldado em uma guerra civil aquática. Centenas de serras de queratina são pressionadas contra a pele de vários centímetros de espessura da baleia. As ventosas sugam a carne com uma força ciclópica, enquanto os dentes da lula rasgam a epiderme. A dor deve ser alucinante, mas o cachalote não recua. E agora uma batalha épica, invisível aos olhos humanos, onde toneladas de carne, inteligência mamífera e ferocidade primitiva se chocam em meio a nuvens de tinta preta que engolem a escassez de luz do oceano profundo. Não é rápido. Esse frenesi pode durar dezenas de minutos. E enfim, a luta termina. A lula, ferida mortalmente, é engolida para a escuridão do estômago do cachalote. O mamífero venceu o duelo mortal, mas o custo da vitória está talhado no seu rosto para sempre. As cicatrizes de guerra provam que no abismo não existe vitória fácil. Não há reis intocáveis. De forma geral, talvez o cachalote não tenha conseguido se recuperar dos ferimentos e acabou encalhado. Ou talvez as cicatrizes sejam marcas antigas de guerra, e o verdadeiro motivo do seu fim seja a idade, doença ou qualquer outro motivo desconhecido por nós. O fato é que até mesmo nas profundezas, escondido dos olhos humanos, os titãs ainda travam batalhas memoráveis. Nesse caso específico que contamos no início do vídeo, o cachalote da praia de Kaikoura não morreu dessa batalha com a lula. Ele carregou as marcas desse duelo por anos, como medalhas de sobrevivência em seu rosto, até o dia em que o peso da idade o derrotou. O mar devolveu o seu corpo para a superfície e especialistas puderam estudá-lo e desvendar esse incrível mistério que jamais seria descoberto se não fosse pelas marcas da batalha. A carcaça encalhada é apenas um sussurro de um mundo violento que nós mal começamos a compreender. Enquanto nós dormimos em segurança e caminhamos sob a luz do sol, o abismo continua sendo um grande campo de batalha de sangue, trevas e silêncio absoluto. Eu quero saber a sua opinião agora. Se um ser humano estivesse em um submersível blindado lado a lado assistindo a esse combate de titãs no breu oceânico, qual seria o verdadeiro monstro da história? O gigante que caça nas sombras ou o pesadelo de braços que se recusa a morrer sem marcar o rosto do seu carrasco? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Clique no like e se inscreva no canal. Aproveite e maratone nosso conteúdo. Obrigado por assistir. Fui!